Meus amigos, é isso. A situação agora se torna muito difícil para o Vasco da Gama, porque Danilo Dantesco, já vou logo dando boa noite para você, meu amigo. E passando a bola logo, porque tive que narrar esse jogo, tive que narrar 3 golzinhos de Santos em São Januário, um time que não havia vencido até então fora de casa, um time que o Vasco entrava em campo hoje justamente pensando quase que como numa final mesmo, né? Porque, porra, estamos enfrentando um time que está colado conosco na tabela, que não vence fora de casa, que tem uma rivalidade ali recente agora com o torcedor vascaíno, que foi demonstrado isso durante todo o pré-jogo aqui, e em uma partida em que o Vasco perde o Jair no primeiro tempo ali, acho que a coisa fica já estranha, ao mesmo tempo que a gente tem possibilidade de abrir o placar no primeiro tempo, tem possibilidade de abrir o placar no segundo tempo, antes do Santos fazer o 2-0, antes de fazer o primeiro gol, e depois que o Santos faz o primeiro gol com o Gabigol, o Santos controla o jogo, o Vasco começa a ficar ansioso com a bola, as mudanças, mais uma vez, o banco de reserva do Vasco é inexpressivo em campo, é incrível como a gente perde muito quando mexe no Vasco. E é isso, meu amigo. 3-0, um vexame que aconteceu hoje em São Januário e você esteve lá. Eu quero saber de você muito mais também sobre como é que tá a torcida, como é que foi o climinha lá em São Januário, como é que tá por aí também na sala de imprensa, meu amigo. Boa noite. Meu amigo Túlio, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me escutando bem? Boa, tranquilo. Posso pedir um favorzinho? Só mudar a formatação da live, porque esse formato do Expresso Diário tá me deixando até nervoso, Mas não, brincadeiras à parte, cara. Eu acho que tem uma máxima no futebol que vai além de esquemas, contratações. Eu acho que é esse. Se é 4-4-2, se é 4-3-3, se é 5-3-1, sei lá o que seja. E tem uma máxima no futebol que é: quem não faz, leva. E o jogo de hoje, os dois times muito ruins, os dois times que acho que representam porque estão brigando para não cair, com muita dificuldade técnica, né, muita dificuldade de tomada de decisão, e mesmo assim o Vasco teve chances de abrir o placar, de sair na frente do Santos. E foi um lance com o Tietê no segundo tempo, teve um lance com o Puma na véspera antecedendo ao gol do Santos. O Vasco pecou nas finalizações, o que vem pecando ao longo desse Brasileirão. A gente comentou isso no pré-jogo. São 7 jogos sem vitória. O Vasco, desde o jogo do Internacional, não vence nesse Campeonato Brasileiro. A última vitória foi contra o Atlético Paranaense, de 1-0. E nesses períodos todos, Túlio, entre 4-1 do Internacional, 3-0 do Red Bull, 1-0 do Atlético Mineiro, 1-0 do Vitória, 1-1 do Mirassol e 0-0 do Bahia, e agora 3-0 do Santos, a gente conta o quê? O Vasco fez 3 gols nessa brincadeira, isso, né? Fez 3 gols nessa brincadeira. Em quantos jogos eu tô falando? 7 jogos. Não há produção, não há defesa que compense um ataque tão estéril, um ataque tão ineficaz, né? Então, hoje, eu acho que mais uma vez, uma derrota de 3-0 em casa, né? Mais uma vez, uma derrota de 3-0 em casa, e o Vasco não conseguiu fazer por onde, né? O estádio São Januário lotado, 20 mil pessoas, a galera apoiando, vibrando, torcendo, mas falta técnica, falta qualidade no elenco do Vasco, porque você, como destacou bem, você olha o banco e aí você vai colocar David e Marino e vai botar Puma. E qual é o gol? Quantos gols, Túlio? Me ajuda. Quantos gols o Marino fez nesse Campeonato Brasileiro até agora? Pô, precisa de ajuda dele. 0. Né? Então, assim, é uma parada que você depende de um banco, e acho que é normal. O futebol está cada vez mais na necessidade de você jogar com 15, 16 jogadores. O Vasco bota um jogador que nunca fez um gol, nunca deu uma assistência para gol. Então, assim, é muita falta de talento, de qualidade, e aí vem a crítica, e a gente vem fazendo essa crítica. Tem gente que acha que é perseguição, tem gente que acha que você não gosta de A, B ou C,
falta urgência na direção do Vasco para contratar. O Vasco, após a derrota do Atlético Mineiro, o Vasco estava na 17ª posição, Túlio, se não me falha a memória, na zona de rebaixamento. Levou 18 dias para tentar chegar num acordo com o Renato Gaúcho e ele sair, e não contratou ninguém. O Vasco não contratou ninguém. Demorou para trazer um técnico, ok, mas não contratou. As estreias do Vasco, que o Vasco contratou nesse período, estrearam hoje, depois de 4 rodadas. A questão não é apenas o jogo do Santos, que é uma derrota feia. É jogo do Mirassol, é o jogo do Vitória. O Vitória não jogou nada contra a gente, Túlio. A gente poderia ter saído com um empate ou uma vitória lá. A gente jogou com o Bahia com crise. O Bahia hoje empatou com a Chape, Danilo, o pior time do Campeonato Brasileiro. Danilo. O Bahia tomou 3. O Bahia tomou 3 da Chape e não tomou nenhum do Vasco. Então, acho que, assim, são números e características que demonstram isso. O Santos jogou para 3-0, por exemplo? Não. Entendeu? Além disso, né? Além disso, pra gente botar a cereja da merda, né? Como a galera fala, Túlio. O Léo Jardim, que é um dos portos seguros do Vasco, que você fala, pô, esse aí, pelo menos, segura a onda, esse aí. Hoje, infelizmente, teve 2 falhas, no que resultou em gols do Vasco. Acho que não é a responsabilidade do Léo Jardim do Vasco que está na zona de rebaixamento, pelo amor de Deus. Estou dizendo que hoje esse porto seguro não aconteceu. Então, assim, o Vasco teve oportunidades. Eu me recordo especialmente, Túlio, dos lances do Tietê, que eu acho que vinha fazendo uma boa partida, incrivelmente até, e o Puma perderam chances de gol na cara do gol, que não podem perder. Não pode. É pro Brasão fazer. O Brasão precisa fazer uma defesa. O Tietê teve bola dentro da área, ajeitou o corpo, isolou. Enfim, cara. Danilo, quanto tempo a gente tá aqui, cara? Já são 8 meses. 8 meses de Expresso falando. O Vasco não tem quem saiba meter a bola no gol, cara. Exato. Assim, o Santos pode estar na maior draga do mundo, mas o Santos tem um Gabigol, que é um... Não, inclusive, tirou, acho que o... Vou desligar os olhos. Tá, cara. Rapidão aqui pro Danilo. Mas o que eu vinha citando aqui, meu amigo, é que, cara, o Gabigol, ainda assim, é um atacante que, porra, tem história no futebol brasileiro. O cara, porra, desbancou, acho que foi já tá entre os 3, Danilo, também, né? O Gabigol, entre os 4, 5 ali do Campeonato Brasileiro de Artilharia também, na história. É um cara que, cara, se a bola chegar, ele teve 2 oportunidades hoje, deixou a dele. A primeira ele perdeu, caiu no pé errado, inclusive o Vasco teve aquele erro ali em que cedeu ao Santos a oportunidade de abrir o placar, ainda quando o Vasco estava muito bem na partida, e logo depois o Gabigol tem a possibilidade de fazer o gol. Agora, assim, não dava pra gente contar com as 2 falhas do Léo Jardim, né? Isso aí, não existe forma da gente contar com esse tipo de falha. Até então, no momento que a gente toma o segundo gol, eu já não estava satisfeito, porque me demonstrava bastante aqui, olhando de longe, que o Vasco estava nervoso, ansioso, começou a entrar nas rodinhas de briga do Santos por N motivos, o PH, o Thiago, todo mundo, cara, todo mundo. Não dá para passar pano para ninguém hoje, porque realmente acho que todo mundo... Tomou gol, desmancha. Hoje foi um exemplo do Vasco que sai atrás e aí o emocional corrobora, né? A bola já não estava indo bem, Túlio. E o emocional não ajuda. O pessoal do Santos está aqui, vou até virar a câmera para eles, Túlio. O pessoal do Santos já montando aqui na parte da sala de imprensa Chico Anísio, só para a gente ter uma noção. Acredito que o Cuca fale primeiro e depois o Pedro Emanuel, meu amigo. Mas a gente continua na nossa conversa só para trazer para você, porque em algum momento eu vou ficar mudinho aqui, mas depois tranquilo, eu apareço. Mas continuo. Mas assim, eu acho que existe sim uma falta de competência, de qualidade do elenco do Vasco, e a gente perdeu a oportunidade hoje de fazer um jogo assim, protocolar, quando eu digo, né? Você não se expor, você cometer erro zero. Se você comete um erro zero, ao menos você tem uma chance de se recuperar. Hoje o Vasco sai atrás. Lembrando, hein, Túlio, que apesar que no meu entendimento, um domínio maior do Vasco no primeiro tempo, o lance de maior perigo foi do Santos, aquela bola no travessão, um erro do Léo Jardim também, saindo todo estranho do gol, né? Sim, então, assim,
A gente, por mais que tinha posse de bola, eu acho que eu contei no primeiro tempo 60 e pouco por cento de posse de bola, o Vasco é estéril, é improdutivo, não levou perigo ao Brasão no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, quando a gente consegue criar jogadas para as finalizações dentro da área, a gente não bota para dentro. Estou lembrando de um outro lance, Túlio. Andrés Gomes cruza, a bola perereca, bate no Spinelli, bate em todo mundo. Isso antes do primeiro gol do Santos. Não passa por... Cara, não tem quem coloque a bola para dentro do gol, Danilo. E assim, muitos jogos o Vasco deixou de vencer justamente por isso, porque abrir o placar é o mais importante no futebol, né, cara? Um dos momentos mais importantes é, porra, você abrir o placar, você tá jogando em casa, porra, se segura aí, meu amigo, porque a torcida vai te levar junto. E muito se fala, né, Danilo, também da questão da torcida em São Januário. Mas, porra, meu amigo, a gente não tem uma pra Deus ver também, né? Os nossos jogadores em campo, ninguém faz uma. Um golzinho, cara, a gente não consegue mais fazer em São Januário. Que porra é essa? Olá, Pedro, Danilo do Expresso 923, boa noite. Queria perguntar sobre Jair. Ele sai no primeiro tempo sentindo se foi algo mais grave, até para ter já essa preocupação da torcida, e um pouquinho sobre as estreias de Sousa e Colídio. Obrigado. Sim, Jair, infelizmente, sentiu um desconforto. A sequência de jogos, acredito que não tenha sido nada de grave, um pouco mais por precaução, mas depois do tempo de paragem que ele teve, é sempre melhor nós precavermos, porque de facto ele nestes jogos que fez anteriores tinha tido uma influência muito grande na equipa e por isso mesmo a importância naquilo que é a nossa dinâmica de jogo ressentiu-se um bocadinho. Mas entrou o Santiago Sousa, que é um jogador novo, que teve 4, 5 treinos connosco e muito pouco daquilo que é o necessário para poder se inteirar. São as características dele, acredito que vai melhorar muito e vai nos ajudar bastante nesse contexto. Contudo, também foi jogado um bocadinho ao fogo pela minha parte. Podia ter optado pelo Barros, que já conhece melhor a estrutura, mas a forma como o jogo estava a desenrolar e a forma como nós também preparamos o jogo, necessitávamos ter um bocadinho mais de qualidade na posse, um bocadinho mais de qualidade no passe e permitir-nos ter mais controle do jogo com a bola. Daí a minha opção pelo Santiago e o Barros, que fez um excelente jogo na quinta-feira, também pudesse depois, a seu tempo, quando nós conseguíssemos, que eu acreditei piamente que nós íamos conseguir chegar à primeira vantagem, o Barros aí ia ser um complemento para nós, para nos permitir fechar a casa. Mas não foi isso, estou-vos a dar aqui, pronto, que eu gosto de falar sobre isso, porque acho que vocês também têm que entender como é que eu vejo o jogo, como é que eu tomo as decisões e de que forma é que gostava que as coisas tivessem acontecido. Isto são tudo planos, mas depois na realidade as coisas acontecem 2 minutos depois, há coisas que não acontecem como queremos e por isso mesmo estamos lá para tentar adaptar. Hoje não foi possível e volto a frisar, acho que é uma grande lição para nós. Estamos a atravessar um excelente momento, mas este foi uma pancada forte, principalmente hoje, e vamos olhar para isto como temos que olhar, avaliar o que temos que avaliar, corrigir o que temos que corrigir e tornar-nos novamente fortes naquilo que fazemos. Boa noite, meus amigos João e Gustavo. Boa noite. Quero saber de vocês o seguinte: o quanto o Pedro Emanuel olha para o banco e ele fala, eu não vou mudar ninguém, eu não tenho que colocar mais Marino, eu não tenho que colocar mais David. São caras que, infelizmente, o último gol do David no Brasileirão foi em abril, 4 de abril. Então, assim, é um material humano que, nesse momento, o Marino pode estourar ano que vem. O David, a gente sabe que pode se recuperar, mas é um material muito escasso. Como avaliar a responsabilidade de Pedro Emanuel, que caiu nessa, entre aspas, cilada, e responsabilidade dele? As mudanças foram ruins. Independente, meus amigos, o Vasco desmanchou depois do primeiro gol e ele falou aqui, não teve forças e mental para recuperar, e aí foi um balaio do Santos e erros do Léo Jardim. Pois é. Isso. Boa noite, João e Gustavo Mel. Boa noite, amigos, se é que é possível. Desculpa aí o atraso, tive alguns problemas aqui com o meu vídeo, mas estamos aí para essa terapia, voltamos aos tempos, se é que saímos algum dia dos tempos da terapia, né? Mas hoje, com aquele saborzinho de terapia, realmente. Cara,
Assim, acho que não dá para jogar o bebê com a água do banho, né? Acho que assim, tem coisas positivas no trabalho do Pedro Emanuel, que inclusive apareceram no jogo de hoje. Acho que o Vasco teve momentos ali de dominância sobre o Santos importantes, teve oportunidades para converter isso no placar e mais uma vez não conseguiu, e é isso que segue pesando demais, né? Se o Vasco abre o placar naquela bola do Tietê ali no início do segundo tempo, naquela que o Robert Renan fura. É verdade também que no primeiro tempo o gol do Gabigol já estava ensaiado, né? Foi a casquinha ali. Mas era um Santos que, cara, estava ali numa tentativa pontual, né? O Vasco tinha o controle da partida e tal. Acho até que o Jair, e aí vamos falar de Santiago Sousa hoje, mas eu acho que o Jair sai, a gente perde um pouquinho de controle e tal. Enfim. Mas, assim, o Santos teve essa chance, teve uma com o Cabadeiro, mas tudo assim, pontual, né? Uma bola parada ali, aí o Léo Jardim sai meio mal, o cara dá de cabeça e tal. Mas não era um Santos que, o santista que estava vendo o jogo, ele não estava assim, o gol do Santos vai pintar aí a qualquer momento, né? Não era uma coisa assim de que o Santos está, jogando pra caralho. E no segundo tempo... Mas podia estar, o torcedor do Santos podia estar, esse jogo capaz da bom pra nós, hein? Não, mas assim, não era um jogo de volume do Santos, muito longe disso. E acho que eles nem pretendiam fazer isso, eles pretendiam fazer o jogo dar uma bola e tal. Correram riscos fazendo esse jogo, porque o Vasco teve chances realmente efetivas para fazer um gol e aí, de repente, mudar o anímico, né? O impacto psicológico ser neles e não em nós. Só que aí perdemos, tem uma chance do Colídio ali. Aliás, o Colídio, para antecipar isso, me deixou uma boa impressão, tá? Mesmo diante da tragédia, mesmo ali... errou um lance que eu acho que ele devia ter tocado para o Spinelli, ele tenta tocar no Gomes, mas ele me deu a impressão de um jogador que sabe jogar bola, sabe? De um cara que, dá para tocar a bola nele que ele vai dominar e tal, que ele vai, articular. Mas não é aquele 9, né, João? Que a gente já sabia. Não é. Ele é um cara articulador ali e tal. E a minha alternativa no segundo tempo, inclusive, seria botar o Colídio de 9 e entrar com o Nuno Moreira ali, ou com o Adson e tal. Ele acaba fazendo umas substituições ali, daqui a pouco a gente chega lá. E o Santos faz o gol. Cara, talvez era o melhor momento assim, da partida, aquele início de segundo tempo ali. O Santos não tinha feito nada ainda, não tinha, tinha praticamente chegado no ataque. E aí a casquinha sai, só que dessa vez cai no pé esquerdo do Gabigol, né? No primeiro tempo caiu no direito, o direitão fraco, ele mandou para fora, um lance bem parecido, a dinâmica parecida, a linha desmontada. Depois eu quero até analisar o gol ali, porque eu acho que vem de um lateral. Sai de um lateral e o time tá desatento, João. O time tá desatento. O Renan salta e o Puma fica com o Gabigol e demora a reagir de uma maneira... E o Puma... Não, e aí vamos para as substituições, né? Entrou com o Puma ali e quase que a estrela brilha, né? Porque o Puma, o primeiro lance dele foi um chute no pé da trave ali, um pivô do David para o Mendes, e aí o Puma finaliza. Só que aí no primeiro lance também defensivo, era o Puma que estava no Gabigol e ele meio que dá o espaço ali, ele nem tira a posição legal do Gabigol e nem cola mais no Gabigol para se aproximar, né? E aí fica o buraco ali, o Gabigol faz o gol, e aí o Vasco dá uma desmontada, e quando a gente podia, de repente, em algum momento, juntar os cacos e, de repente, um momento final do jogo ali, tentar num abafa, qualquer coisa desse tipo, não. O Léo Jardim trata de fazer o que faz no segundo gol, né? Uma espalmada bizonha ali em cima do Arão, 2-0, aí viramos passageiro. E o terceiro gol também, uma espalmada que não pode dar, né? É o manual do goleiro, né? Você não pode espalmar a bola para o meio da área. É um chute que ele chega inteiro, né? Não é aquela bola que vai no cantinho, ele fez o que dava, ele chega inteiro na bola e espalma a bola para dentro, toma o terceiro gol, podia ter tomado um quarto ali, ficar mais feio ainda, mesmo com o Santos. Quer dizer, o Santos teve o domínio do jogo? Não. O Santos teve a precisão de aproveitar a oportunidade que criou e depois se valer aí dos nossos erros e do nosso anímico de paçoca, né? Que
Se a gente andou algumas casinhas ou acreditava estar andando algumas casas, voltamos todas essas casas, não é, Gustavo Mel? Tá sem som. Deixa eu só... Danilo, o TNT tá podendo jogar... Cara, melhor não, porque da última vez comeu o nosso copyright. Sem melhores momentos, vamos na imaginação. E aí, Gustavo Mel? Cara, acompanha aí a análise dos amigos, chegando aqui de São Januário. Já e detalhe, o amaldiçoado estava lá. Você já viu alguma vez a gente ganhar com o amaldiçoado presente? Não existe, é uma estatística implacável. Hoje, a gente falou no pré-jogo, eram muitas zicas para serem quebradas, né? Muitas. Energia pesada, carregada, para todos os gostos. Para quem odeia São Barreira, tinha São Barreira. Para quem não gosta de festa de torcida organizada, tinha festa de torcida organizada. Para quem não gosta de política, tinha político pra cacete. Ih, provocação menino Ney, tinha provocação. Vocês vão falar, a galera aqui de Patos, porra, tomou os 3-0, mas todo mundo saiu com foto do Edmundo lá, meu amigo, no stand lá do Edmundo, então, todo mundo. Tá vendo? Né? É o ônus e o bônus, Túlio. Porra. Mas foi um jogo muito ruim, né, cara? Um jogo muito ruim. Acho que a pior tragédia possível, né? Porque pior que isso, só uma coisa muito histórica, muito fora da curva. Mas o pior possível para a gente imaginar hoje é a gente perder o Jair com 11 minutos. As estreias não encherem os olhos, né? Especialmente a do Sousa. O Colídio ainda dá para ter um debate, mas e a gente sair com 3-0 contra, né? 3-0 contra de um time que reforça as suas incapacidades, né? É um time que não sabe e não consegue fazer gol. Podemos fazer todas as análises que já estamos fazendo alguns jogos desde contra o Fluminense, de uma melhora do time, de um controle de bola, de trabalhar para tentar chegar ao gol, mas não chega ao gol porque você não tem jogadores que concluem em jogada de gol. Não tem. A gente viu, sobrou no Tietê, é aquilo ali, sobrou e não sei quem é aquilo ali. O nosso Xuxa, o nosso Lourão é uma coisa muito bizarra. Também se a gente espera que o DVD entre e seja muito diferente em termos de conclusão a gol, também fica faltando. Então é um jogo que, cara, as debilidades do Vasco são muito reforçadas, né? É um jogo que o Vasco tem alguns azares, né? Esse 3-0 fica doído, porque também envolve, o João falava, né? O torcedor do Santos não esperava que o gol estivesse maduro, o Santos não dominou, não conseguiu e tal. Mas era um jogo que, se eu fosse torcedor do Santos, eu estaria já sentindo o cheirinho que eu estava sentindo, né? De um Vasco que tampouco estava dando segurança alguma de que ia fazer 1-0, de que ia se impor para a vitória. E um Santos que, cara, arriscava ali, tinha um joguinho para o Santos jogar ali, que era esse. Quando faz 1-0 e consegue os outros 2 gols com bastante sorte, com falha do goleiro, com falhas nossas, enfim, o futebol é assim, né, cara? O 3-0 acabou ficando até acorde com o que se viu, né? Um time que não consegue machucar e não consegue fazer gol, cara. Tá aí na tela. Apresenta aí, Gustavo Mel, para o torcedor vascaíno o que é o Ibovasco, o que a gente vai fazer nesse exato momento, para quem não conhece, mano. Cara, o Ibovasco, para quem está chegando no canal, é o sistema de pontuação aqui do Expresso. E é o mercado de ativos do Vasco da Gama. A gente faz esse gráfico aí de como os jogadores vão se valorizando ou desvalorizando na conta da rapaziada jogo a jogo. Quem joga bem ganha 1 ponto, quem joga mal tira 1 ponto, perde 1 ponto. Quem não fede nem cheira ou quem faz um trabalho honestinho se mantém. Se tiver alguma situação diferente, alguém que vá muito bem ou muito mal, tá perdendo 2 ou ganhando 2 pontos. É o máximo que você pode ganhar, a menos que você seja o melhor da partida. Aí você ganha 1 pontinho extra. Se você é o pior da partida, você perde 1 pontinho extra também. Ou seja, tem jogador que pode subir ou perder 3 pontos a cada rodada. É isso.
Tá aí, ó, o Thiago Mendes ainda liderando aqui o nosso Ibo Vasco aqui, seguido do Léo Jardim, o Pedro Emanuel já tá despontando aqui também. Marcar como avaliada aqui a partida. E vamos ver como é que ficou a média agora do Vasco. Olha aí. Caiu para menos 0,12 aqui. Vamos ver como é que ficou então no ranking de partidas. Essa aqui contra o Santos. Ó. Ficou à frente do jogo contra o Atlético Mineiro, à frente do jogo contra o Corinthians, do Vitória, do Botafogo, do Inter e do Bragantino em casa, aquela também última derrota que a gente toma também de 3-0. Tá aí. Acho até que ficou até bem avaliada também esse 3-0 ainda do Santos ainda, né? Querendo ou não. E aqui a era dos técnicos, a gente mostrando aqui, ó, desde o início lá com o Tubá, do Diniz, Bruno Lazzaroni, chegada do Renato Gaúcho, o Vasco tem um viés de alta aqui, mas aí, meu amigo, chega o fatídico mês de maio e o negócio começa aqui a partir do jogo contra o Paysandu, ó. Vai caindo, até que chega o Pedro Emanuel e o Vasco tem essa subida, mas já fico com medo, porque os próximos jogos é contra Palmeiras lá no Allianz Parque, o Cruzeiro que está vencendo o Corinthians nesse exato momento lá em São Paulo, fora de casa por 1-0 também. É o adversário logo depois do jogo do Vasco. Ou melhor, do Palmeiras. O Cruzeiro, inclusive, quase faz o 2-0 aqui agora. Mas é isso. Tá entregue aí, Gustavo Mel, o nosso Ibo Vasco. É muito. Mas é isso, né? É Vambora. sempre um prazer inenarrável aí. Que delícia, que maravilha. Boa semana para todo mundo. Só coisa boa. É isso. Dá uma boa noite aí, João. Manda um abraço pra galera. Boa noite aí, um abraço para todo mundo. Vamos lá, né? Dá um climinha de caiu hoje danado. Tá Ainda mesmo. tem bastante campeonato, mas é de fato uma situação bem complicada e aquele momento, né, que começava a se construir uma mínima confiança, tentar construir uma mínima confiança, esse resultado da forma como acontece abala tudo de novo. A própria confiança da torcida, que nem chegou a crescer tanto assim, mas já volta para abaixo de 0, né? E a gente espera que nessa semana, quem sabe, o departamento de futebol consiga trazer aí mais uma ou outra peça, mas a galera também já não tem nem grandes esperanças em quem o pessoal vai conseguir trazer, né? Abraço é um caralho. É isso. Mandaram um abraço ao caralho. Gostei. Abraço, parabéns pro Fábio Leandro. Tá certo. Um caralho. Dê um abraço pra galera, Gustavo Mel, se despeça desse abraço é um caralho, cara. Estou com o Flávio Leandro aí, cara. Valeu aí pra todo mundo. Sejam felizes. É isso, galera. Um abraço aí pra todo mundo aí. Eu tô abraçando todo mundo. Eu sei que ninguém tem culpa de nenhum de nós aqui, mas estamos sempre aqui convidando você para na próxima quinta-feira, Vasco e Olímpia, tem mais transmissão da Rádio Expresso para você acompanhar. Vamos ver quem é que vai viajar, se vai ficar jogador no banco, se não. Mas é isso, né, Gustavo Mel? Finalizamos aqui mais uma jornada de Expresso 1923 para vocês. Um abraço, galera. Um beijo para todo mundo. Beijo pro Paulo Afonso, que voltou aqui. Amo vocês, meus caros. Sentimento da terapia do Portão. Tamo junto. Boa noite para geral. Aí, ó. Boa noite para a Pretinha também, que tá gritando aí. Um abraço, João. A Pretinha tá desesperada. Dá uma comida para esse cachorro aí. Agora foi a Mila mesmo. Agora foi a Mila? A Pretinha tá de boa. A Mila que deu um latidão aqui do lado mesmo. Aconteceu alguma merda ali, ela saiu correndo. Passou cavalo. Passa cavalo aqui na rua, ela fica louca. De verdade. A moto ela não liga não, que passa zoando, fazendo... Pô, mas o cavalo passa, né, batendo pra caralho, fazendo um esporro do caralho. Tem um aqui no caminho aqui do bairro. Realmente cidade imperial mesmo, amigo. Tem algum sítio ali, vira e mexe, quase toda noite passa aqui cavalo e tal. Os caras com uns 3, 4 cavalos. Cavalo é o caralho, vambora. Bora embora. Valeu, galera, até a próxima.